Muito boa noite, estamos começando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Vamos debater vários assuntos aqui, vamos falar de Rio Araguaia, vamos falar de ONG, a ONG Mais Ação, vamos falar também sobre pesquisa eleitoral. Aliás, a pesquisa eleitoral nesse final de semana foi o assunto mais comentado nos meios políticos do estado de Goiás. A pesquisa foi feita pelo SERPES, encomendada pela organização Jaime Câmara, e todos os meios de imprensa ligados à política repercutiram os números que foram divulgados. E nós vamos divulgar esses números aqui e também vamos repercutir os números e também as posições dos candidatos aqui no programa Canal Aberto. Para falar conosco, está aqui hoje, além do meu companheiro de bancada, Ulisses AS, o Leandro Sena, ele que é o fundador da ONG Mais Ação, ele que é ex-deputado. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, João Silvestre. Muito boa noite, meu amigo Ulisses AS, grande jornalista, né, grande amigo. E a todos os telespectadores, né, que estão nos assistindo nesse momento do programa Canal Aberto, da PUC TV. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje no estúdio. Satisfação é nossa. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do Canal Aberto aqui na PUC TV e também do Leandro Sena, que é amigo nosso aqui, entrevistado. Pois é, nós vamos começar falando aqui sobre a pesquisa eleitoral que circulou aí nesse final de semana, após aquela movimentação, após a saída das ruas, né, dos protestos. Muita gente ficou naquela expectativa de qual seria o resultado. Um dos resultados foi a queda da popularidade da presidenta do país, Dilma Rousseff, que chegou a 26%. Também houve, a pesquisa perguntou às pessoas sobre quem seria o candidato se as eleições fossem outra, enfim. Vários cenários foram publicados aí pelo Diário da Manhã. Assim por alto, Ulisses AS, como é que você viu essa pesquisa? Ela veio refletir um sentimento mesmo da população? Não tem como esconder não que há um certo humor das ruas, das manifestações, dos protestos em relação aos números apresentados pelo Instituto de Pesquisa. Você vê uma queda sensível da presidenta Dilma, ou seja, praticamente em queda livre, não é? Hoje o principal alvo dos manifestantes, dos ativistas, de quem protesta hoje no Brasil, essa política de insegurança do país, essa política também do transporte coletivo, essa falta de, por exemplo, perspectiva na educação. Todos nós sabemos hoje que os jovens estudam, deixam as universidades assim sem perspectiva nenhuma no mercado de trabalho, ou seja, conseguem empregos assim com salários minguados, ou seja, que mal valeu de fato o sacrifício de frequentar o banco das universidades. Então não deixa de mensurar, não é? E refletir essa realidade. Do lado do Estado também, por exemplo, a pesquisa estadual regional demonstra também uma certa descrença do eleitor, ou seja, o eleitor hoje prefere, pelo que eu tenho observado, a tendência é do voto nulo em branco em relação ao voto, ou seja, assim, o voto chamado para as pessoas assim mais de esquerda falam voto útil, não é? O voto que, de fato, assim, ele é para manter a democracia, mas às vezes sem uma certa convicção. Verdade. Leandro Sena, uma análise geral, eu sei que você leu essa pesquisa, acompanhou de perto, houve várias mudanças, nós vamos discutir daqui a pouco. Na sua opinião, a mudança foi um recado mesmo que o eleitor e as pessoas estão dando para os governantes? Sem sombra de dúvida. O importante de tudo, nessa pesquisa que retratou, de um ponto importante que eu analisei, foi a questão de que mais de 73% da população, principalmente em Goiás, eles querem o novo, eles querem mudança, eles querem alternância de poder. Então isso, com certeza, nas próximas eleições, nas urnas, eles vão dar o recado. Porque hoje o que vale é o voto e o voto é consciente. Então há uma necessidade muito grande dessas mudanças. E uma coisa também que eu achei interessante, a vida toda eu tive uma preocupação, que era o jovem de 18 a 25 anos, que segundo o IBGE não chegava a 5%, que tinham, né, na verdade, determinação, que tinha disposição, que queria às vezes as urnas para poder realmente manifestar o seu voto. Então hoje mudou muito essa realidade nesses últimos dias. Então mostram que essa juventude hoje que representa uma parcela importante da população brasileira, ela vai estar cada vez mais engajada e cobrando
e ao mesmo tempo buscando alternância. Agora, eu acho interessante, você citou aqui, o jornal destacou na manchete que era o novo. O que é o novo? Porque eu estou vendo aí o seguinte, quem está liderando as pesquisas, Iris e Marconi estão polarizando ali, né? O Vanderlan Cardoso está lá em terceiro lugar. Quer dizer, eu não vi o novo na pesquisa eleitoral, não. Não tem novo. Desses candidatos aí, você pode falar que não existe nenhum novo. Nenhum novo. Agora tem um detalhe também, não adianta você querer, Ulisses e Leandro Sena, amigo telespectador que está nos assistindo. Nós temos, na história da humanidade, nós temos aquele momento político, nós temos gerações. A geração dos anos 70 já foi. Ari Valadão, esse grupo, sobrou Iris Rezende, que é o último da renovação. Então, há uma renovação automática, não se impõe uma renovação. Nem nas ruas, nem político, ninguém vai chegar, impor e querer tirar essa geração de políticos. Nós temos a geração de médicos, que hoje estão aí, são os melhores médicos, nós temos a geração de político, nós temos a geração de advogados, quer dizer, aqueles que foram presidente da OAB nos anos 80, já passaram, saíram do meio, temos a geração política, a geração de jornalistas, não é isso, Ulisses? Lógico. A coisa vai se renovando naturalmente. Então você chega ao novo, quem que é o novo? Você vai pegar um cara que nunca foi político, pôr candidato para governador? Não vai. É igual pele de cobra, vai descamando até aparecer o aos poucos. O momento político, quer queira, quer não, está aí, ó. 4 a 5 nomes com possibilidade de vencer as eleições. Nós tivemos, tem aquele político também que perde o tempo da renovação. Eu acho que o doutor Alcides Rodrigues perdeu o tempo dele. Ele hoje, como ex-governador, era para estar aí disputando o governo outra vez. Né? Perdeu algumas tentativas aí dele perdeu espaço para o Vanderlan Cardoso. Concorda? Eu não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. Não, eu concordo com você, João, até porque você observa, até depois você fala, Leandro, só já estou à guisa aqui já falando, você coloca de forma assim hábil, ou seja, nós não temos nenhum candidato novo aí, ou seja, na esteira dos que você não citou, citaria até o João do Friburgo aí, que aparentemente dá essa ideia de novo, ou seja, não é novo também, ou seja, a prática política é a mesma, ou seja, não tem experiência, assim, um handicap para você falar assim, ó, esse realmente já fez coisas boas, aquela coisa toda. Você pega o Vanderlan que você citou aí, o percentual que ele está tendo, ou seja, para mim é um percentual assim, acumulativo daquele tempo que ele foi candidato a governo do estado, ou seja, manteve aquilo ali. Foi um ótimo prefeito em Senador Canedo, até porque eu acredito que o Senador Canedo, antes dele, parece que não teve nenhuma administração assim, à altura, que conseguiu fazer com que o povo realmente lembrasse o nome dele, tudo. Mas se você for pegar aí desses candidatos aí, não tem nenhum com a mentalidade nova. Pelo menos eu posso dizer uma coisa para você, João Silvestre, telespectador, Leandro Sena, com a mentalidade desse pessoal que foi para a rua, desses ativistas que foram para a rua nessas grandes manifestações do Brasil, ou seja, pedindo, inclusive, renovação política, ou seja, de quadros políticos, não é até de partidos, né? Os partidos são partidos antigos, não adianta você ter uma pessoa nova num partido com uma estrutura antiga. É verdade. Só queria finalizar as colocações tanto do Ulisses, que colocou com muita propriedade, mas o eleitor, particularmente, ele está muito exigente, cada vez mais. E nessa exigência, Ulisses, eu vejo que o quadro, como você bem disse, na questão regional, em Goiás, os nomes já estão postos aí mais ou menos, a própria pesquisa já apontou. Agora, no sentido da população, quando eu me afirmei que o jovem que não era politizado, que não debatia, não buscava conhecer as raízes dos nomes postos, ele vai começar a cobrar mais. E com certeza aquele que tiver uma posição mais, eu diria, concreta, mais convincente, não só no discurso, né? Porque hoje existem muitas pessoas que fazem discurso e muitas vezes não está próximo do povo, né? Só quer usar, muitas vezes, a estrutura que existe financeira, a estrutura de mídia, mas ele não está próximo do povo no dia a dia com projetos aplausíveis. Tem que estar dentro da realidade, que a população está cansada das mentiras, né? Das fantasias que todo mundo coloca, o político coloca e depois não dá conta de realizar. Eu falei aqui da renovação, eu quero só citar um exemplo aqui. Para se chegar nesse grupo da elite política do estado de Goiás,
e do Brasil também, nós temos aí 4 ou 5 nomes só com condições de disputar a presidência da República, o político tem que entrar e conquistar esse espaço. Quem perdeu o tempo de estar hoje na mídia, no topo da política de Goiás, na minha opinião, Henrique Meirelles, foi candidato a deputado federal, teve uma votação extraordinária, formou um forte grupo no estado de Goiás, depois saiu pela tangência, foi ser presidente do Banco Central. Perdeu todo o tempo dele, mas né, uma político. coisa, João, o problema, por exemplo, o Henrique Meirelles, no meu ponto de vista aqui, ou seja, embora seja, vamos dizer assim, entre aspas, o novo naquele momento, ou seja, foi o deputado federal mais bem votado, fez até uma boa gestão, para mim foi uma excelente gestão frente ao Banco Central, mas assim, não tem propósito político, tanto é que o PMDB quis que ele fosse candidato ao governo de Goiás nas eleições passadas, não aceitou entrar na disputa, deixou o Íris ser candidato, perdeu para o Marconi mais uma vez. Então, veja bem, aquela coisa, é o candidato que não tem propósito. Né? Pois é, ele perdeu a chance de entrar para a elite política do estado de Goiás, para esse grupo, para essa geração política, na minha opinião. Mas olha, o programa nós vamos continuar debatendo, daqui a pouco eu vou falar os números da pesquisa aqui, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando aqui com o Ulisses Saes e com o Leandro Sena, ele que é o fundador da ONG Mais Ação. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco da ONG aqui. Mas ainda voltando àquele assunto que é a pesquisa eleitoral, a pesquisa que foi realizada neste final de semana, que foi realmente o assunto, e está sendo o assunto até hoje aqui, nós temos essa pesquisa certa que foi divulgada, né, no dia 15, e a aprovação, aponta a aprovação em baixa para os governos Marconi Perillo e da presidenta Dilma Rousseff, com aprovação de 31,7% para Marconi Perillo e 36% para petista. Nesse cenário, a aprovação do governador aparece com 30,4% e a da petista, presidente, 26,1%. Pelo eleitorado que se prepara para ir às urnas daqui a 16 meses. Bom, a Dilma chegou a ter quase 80% de aprovação. O Marconi Perillo, para mim, ele continua quase que na mesma faixa de aprovação, que ele não tinha essa aprovação toda, né, Ulisses? Caiu um pouco, mas quem despencou mesmo foi a presidenta da República. Quem está em queda livre, aí, segundo essas pesquisas, não somente a pesquisa CERC, todas as outras pesquisas, é a presidenta Dilma que está, assim, realmente está despencando. Ou seja, a popularidade dela é quase 80%. Tinha popularidade maior do que a do ex-presidente Lula, praticamente em quase toda a gestão dele, quase os 8 anos. Quando você falou aí do Marconi também, o Marconi passou por uma saraivada de críticas, de denúncias, ou seja, coisa assim para destroncar, destroçar qualquer pessoa, qualquer administrador, e tem uma aprovação aí de 31%, quase 32%, ou seja, da administração dele. Isso aí provavelmente seja fruto do seu trabalho, ou seja, hoje você vê o governo do estado, ou seja, o estado de Goiás é um verdadeiro canteiro de obras, ou seja, duplicação das rodovias, ou seja, pavimentação, construção. Então, veja bem, isso aí, de certa forma, vamos dizer assim, é um ponto positivo, porque o eleitor vê que existe uma administração que está tentando colocar o estado, ou seja, nos trilhos. E o Marconi também não se deixou abater, né? Aquilo tanto de confusão que teve aí, o caso Demos, caso Cachoeira, muitas críticas, aquele pessoal aí, um grupinho querendo implantar aquele fora Marconi. O Marconi arregaçou as mangas, foi à luta e acaba se mantendo. Eu acho que o governador Marconi Perillo está se mantendo no mesmo nível que ele já vinha. Qual que é a sua opinião, Leandro? Minha opinião é que ele superou realmente, como diz o próprio Ulisses, e eu tenho viajado muito o estado pela ONG Mais Ação, realizando vários projetos sociais, e virou o verdadeiro canteiro de obras. Então não tenha dúvida de que o nosso governador, um governador incansável, sabe reconhecer as dificuldades que já enfrentou no governo, mas eu tenho certeza, com o apoio da sociedade, da compreensão, ele haverá de fazer, até o seu governo aí, um brilhante trabalho, como está fazendo com toda a sua equipe. Mas pelo jeito parece que não está fácil também, não é? Ou seja, o cenário é um pouco assim ainda meio pantanoso, não é? Com certeza, como você mesmo afirmou, né? Houve vários problemas, nós temos conhecimento disso, só que a gente vê todo momento, inclusive eu acompanho agora recentemente, uma coisa que a gente luta muito pelo jovem, né? No sentido de buscar oportunidade de trabalho, e o próprio governo incentivou agora, através da Secretaria dos Comércios, dar oportunidade ao investimento à primeira empresa.
Ou seja, o governo tem buscado, em Goiás, ajudar vários segmentos da sociedade. Minha primeira empresa, né? E essa questão do próprio passe livre, né? No Brasil se discutiu tanto aí que o povo foi às ruas e Goiás demonstrou nesse ponto aí que foi o primeiro estado do Brasil, da federação, a implementar no projeto de lei o passe livre aos estudantes. Tá certo. Agora, a pesquisa eleitoral também disse aqui, ela criou 4 cenários diferentes. Por exemplo, Iris Rezende, candidato a governador, Marconi Perillo, candidato a governador, e Vanderlan Cardoso, os 3 nomes disputando a eleição. Ficaria assim, Iris por cento teria 32,3% em primeiro lugar, Marconi Perillo com 30%, e o Vanderlan Cardoso 14,1%, se os 3 candidatos fossem esses aqui. 20,5% não votaria em nenhum e 3,1% não sabe. Isso já dá uma certa definição em termos de eleitorado, né? O número que não vota em nenhum e não sabe, 23%. Quer dizer, nesse cenário aqui, o Iris Rezende tem 2,3% a mais do que Iris, mas a margem de erro é de 3%. Quer dizer, há um empate técnico entre os dois nessa pesquisa. Esse cenário, você vê possibilidade de sair esses 3 candidatos, Iris, Marconi e Vanderlan? Eu acho que vejo até mais candidatos. Nesse momento... Não, mas fala assim, de ponta, né? Mas os 3, não há dúvida nenhuma que os 3 haverão de ser candidatos. Certo. Tanto o PMDB vai lançar, o PSB, como o PSDB. Certo. E Ulisses, você concorda que pode ser esses 3? Se for os 3, o quadro é mais ou menos isso? Eu não sei se o Eduardo Campos vai realmente, ou seja, manter o seu projeto político pessoal também, ou seja, de colocar o PSB como candidato à presidência da República, e logicamente ele que seria o candidato, ele é governador do Pernambuco, ou se vai tentar articulações políticas. Todos nós sabemos que o ex-presidente Lula é o principal articulador hoje da recandidatura da presidenta Dilma, ou seja, com a própria presidenta também, seu staff político, não é? Agora, se eles sentirem, ou seja, se o PT sentir que não tem essa condição, ou seja, que a reeleição não está garantida, vai tentar a todo custo fazer essas alianças, vai provavelmente tentar trazer o PSB de volta para a sua base, e se convencer o Eduardo Campos que não é hora dele ser candidato e que a presidenta poderia ser reeleita e posteriormente o PT apoiaria uma candidatura de Eduardo Campos, ou seja, sem ser na eleição de 2014 agora, mas vamos dizer de 2018, não é? E se fizer essa trama aí, e se o Vanderlan, vamos dizer assim, apoiar o candidato aí, Iris Rezende, ou seja, até porque não é de se estranhar isso, faziam parte da mesma base de apoio há alguns anos atrás, pode ser que haja uma reviravolta aí, não é? Aí, por exemplo, o candidato Marconi Perillo vai ter que fazer uma costura, uma tessitura um pouco mais forte, aí, buscar mais apoios políticos. Eu acho que é o seguinte, as eleições do ano que vem, quem vai ganhar ela é aquele que conseguir manter uma base de coalizão, uma base aliada maior e buscar também partidos políticos para que possam, vamos dizer assim, ganhar a disputa. Verdade. Que vai ser apertada. Agora, um detalhe interessante, que quando muda, o Vanderlan Cardoso sai e o Ronaldo Caiado entra no lugar do Vanderlan Cardoso, o Iris aumenta mais um pouquinho a votação dele, ele passa para 35,5%, e os votos que seria do Vanderlan, no caso, que é da mesma coligação aí do Ronaldo Caiado, o Caiado perde 4 pontos e esses pontos vão para aí. Eu acho que a rejeição, quer dizer, o Caiado não teria a mesma votação, tira voto. Eu acho que a rejeição a Ronaldo Caiado, assim, embora o Ronaldo Caiado seja hoje um deputado extremamente, assim, vamos dizer assim, sério, responsável, honesto, ou seja, impactante na sua, vamos dizer assim, lá na sua vaga lá na Câmara Federal, eu não sei se o discurso dele é o discurso das massas. Você notou aí que ele diminui, não é? E aumenta a votação do Iris Rezende. E um pouquinho a mais do Marconi, que tem um discurso mais, vamos dizer, afável, assim, mais, vamos dizer, de união, de base, aquela coisa assim, menos crítico, ele faz tirar voto do Iris Rezende. Tá certo. E no cenário 3 aqui, ó, Leandro Sena, quando tira o Iris Rezende Machado, aí o Marconi Perillo deita e rola, né? 38,7% para Marconi Perillo, 20,6% para Vanderlan Cardoso e 9% para Júnior do Friboi. Quer dizer, a distância do Marconi fica muito grande, né? Muito grande. E realmente, essa simulação, mas a gente vê nos bastidores que é muito difícil o PMDB não deixar de lançar, e o provável candidato pode ser o próprio Iris. Pois é, mas aqui entra o Júnior do Friboi do PMDB, ué.
Hoje ele está no PMDB, né? Tá no então, PMDB. para ele entrar aqui, o Íris tem que sair. Tem que sair. Aí o Marconi fica tranquilo aqui, ganha do Júnior com a diferença monstruosa. E no cenário quarto também, Marconi Perillo, Ronaldo Caiado e Júnior do Friboi, aí a diferença aumenta mais ainda. O Júnior do Friboi vai se convencer que não é a hora dele ser candidato ao governo do Estado. Ou seja, provavelmente ele vai ter que apoiar o ex-governador Íris Rezende, se o ex-governador também, né, for candidato. Tenho conversado com pessoas extremamente próximas ao ex-governador, ao ex-prefeito de Goiânia, Íris, e ele se mantém assim, decidido assim, até o último centímetro do corpo, ou seja, como candidato. Ele não tem aquela coisa não. Agora, eu acho interessante que essa pesquisa que nós falamos aqui é o quadro da pesquisa estimulada, né? Quando você pega a pesquisa espontânea hoje, o quadro está assim, ó. Primeiro lugar, Marconi Perillo, 24%. Segundo lugar, Íris Rezende, 14,5%. Em terceiro lugar, Vanderlan Cardoso, com 4,5%. Em quarto, Ronaldo Caiado, 3,5%. Em quinto, Júnior do Friboi, com 2,9%. Antônio Gomides, 2,1%. Paulo Garcia, 1%. Giuseppe Vex, 0,7%. Maguito Vilela, 0,5%, Bruno Peixoto, 0,2%, Samuel Bechor, 0,2%, Bispo Fábio Souza, 0,2% e Humberto Machado, 0,1%. E na espontânea, nem nenhum, 16,5%, não sabe, 29%. Quer dizer, a estimulada, que muita gente, a espontânea, que muita gente considera que é a pesquisa mais real, que é a melhor de todas as pesquisas. Que o cara lembra na hora, né? É que lembra na hora, automático, o Marconi está aí com 10 pontos na frente do Íris Rezende Machado. Quer dizer, é um momento em que a pesquisa eleitoral realmente ela é um quadro do momento, é bom lembrar isso. Ninguém ganhou a eleição, ninguém vai ganhar a eleição com esses números aqui, mas é o quadro que está refletindo o momento político aqui no estado de Goiás. Concorda, Ulisses? Concordo. Agora, aquela coisa, a síntese que eu vejo dessa pesquisa é o seguinte: o Íris era para estar lá em cima, né? Ou seja, não sofreu nenhum desgaste, foi o prefeito que fez, ou seja, fez boas gestões como governador, fez boas gestões como prefeito, ou seja, não terminou o segundo mandato, de fato o terceiro mandato aqui na Prefeitura de Goiânia, mas iniciou ele, fez coisas importantes. No meu ponto de vista aí, nessa espontânea aí, era para o Íris estar na frente do Marconi, não atrás. Então mostra o seguinte, que toda a saraivada de críticas em relação ao atual governador não pegou não, pelo contrário. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas a política não vai acabar aqui, viu? Depois nós vamos falar um pouco da ONG aqui, Mais Ação, e na sequência nós vamos falar o quadro político para senador da República. Tem muita surpresa aí que nós vamos contar para você aqui no programa Canal Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Agora nós vamos falar com o Leandro Sena, ele que é o fundador da ONG Mais Ação. Olha, o Rio Araguaia é o nosso maior, vamos dizer assim, cartão postal. Cartão postal hoje, né, do estado de Goiás. Até é o nosso mar, né, o lugar do nosso lazer, é o lugar de pescar, de tomar cerveja, de jogar truque, enfim, de toda a diversão do goiano e principalmente no mês de julho, que é o mês de férias. E a ONG Mais Ação está atuando no Rio Araguaia. Atuando como lá, o Leandro Sena? Qual o trabalho que vocês estão fazendo lá? João Silvestre, a gente tem um comprometimento com o Rio Araguaia já há muitos anos. O próprio Ulisses Saez, que já colaborou muito com várias matérias jornalísticas. Então a gente já lutou contra as dragas que exploravam diamante no Rio Araguaia. E um trabalho ali foi árduo, né? E naquela época também, Ulisses, um ano depois, queria surgir as hidrelétricas lá na região de Couto Magalhães. Nós fomos na ministra e impedimos isso. E de forma que nós cultuamos o Rio Araguaia como patrimônio, né, como cartão postal de Goiás, dos brasileiros. E toda temporada existe uma tradição, onde os turistas vão à temporada e a Prefeitura de Aruanã, precisamente, tem dado todo o suporte aos nossos voluntários ambientalistas, onde nós estamos visitando os acampamentos, estamos visitando ali todos os turistas da cidade e estamos abordando e levando, além de um adesivo de conscientização ambiental, que é importante ter essa conscientização ambiental,
Porque hoje, se o cidadão não preservar, né, se não tiver essa consciência cultural de defesa do meio ambiente, então quando ele reflete no turismo, onde que ele vai levar, nós até criamos um slogan interessante, Araguaia, paz e praia. Quer dizer, nós queremos paz em todo lugar. E quando o turista ele vai na cidade de Oronan, ele quer ter essa paz, ele quer ter essa tranquilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A ONG tem realmente realizado um trabalho ali. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, como é que está, por exemplo, a situação dessas dragas lá no Araguaia? Ainda há essa ameaça delas voltar ou não? Existe sim, Ulisses. Infelizmente, nós conseguimos no ano de 2009 retirar, depois de 8 meses de luta, né, com várias entidades do estado de Goiás, vários ambientalistas. O IBAMA naquela ocasião, né, permitia, numa APA, né, organizada por lei estadual, só que existem ainda indícios que nesse momento existem algumas dragas. A outra pergunta é em relação, por exemplo, à volta do projeto das usinas na região. Existe também essa tentativa? Existe porque depende da gestão, né? Cada ministro, quer dizer, cada momento, muda de ministro, ele muda de opinião. Então é importante, ameaça eu permanente, sempre utilizo uma frase, de olho no depredador. Quando você usa essa frase e envolve a sociedade de olho no depredador, você vai combater, Ulisses, cada vez mais os crimes ambientais desse estado de Goiás. Então a ONG Mais Ação ela tem essa importância de fiscalizar. Nós temos utilizado muito a palavra fiscal verde. O que é fiscal verde? A pessoa saber que ele é um cidadão, que ele quer preservar o meio ambiente e que existe, acima de qualquer conforto e de interesse econômico, o interesse da coletividade, o interesse do bem maior, que é a preservação da natureza. Então, Ulisses, as suas palavras foram fundamentais. Nós estamos de olho ali, principalmente na região de Couto Magalhães, porque naquela batalha que nós vencemos, alguns anos atrás, nós estamos de olho porque pode acontecer, da noite para o dia, a gestão querer implementar por força maior de outros interesses. Certo. Agora, a hidrovia do Rio Araguaia, falaram-se tanto nessa hidrovia ali, ela já parou com isso? Isso já foi uma conquista já de todo o governo de Goiás, através da Secretaria do Meio Ambiente, dos ambientalistas, população. Surgiu alguns anos atrás, só que infelizmente não prevaleceu, até porque, Ulisses, se via que era um saco sem fundo. Mas aquela coisa, igual você falou, não prevaleceu ou pode ser que volte também? Não, pode ser que se vote, mas naquele momento já houve uma conquista, porque viu que não havia viabilidade técnica. O Rio Araguaia não comporta uma hidrovia. Né? Hoje o Rio Araguaia, ela estende hoje o estado de Goiás, o estado do Pará, quer dizer, quase 2.000 quilômetros de extensão. Então, o que é importante, eu sempre faço um apelo, e quero fazer um apelo a cada um telespectador, seja um voluntário, seja uma pessoa que cobra, que envolva numa entidade, seja a ONG Mais Ação ou outra entidade, mas que possa estar juntos cada vez mais combatendo os crimes ambientais. Porque os crimes ambientais acontecem na cidade. Nós tivemos agora recentemente ali na Assembleia Legislativa discutindo o Código Florestal, Ulisses. Né, eu particularmente fui para lá, debati. Infelizmente foi aprovado. Né, eu vi algumas coisas lá que particularmente, somente na cidade de Goiânia, é uma aberração, a APP, né? Então debati. Nós estamos no Rio Araguaia com esse trabalho fantástico e vamos agora nessa próxima semana para a cidade de Aragarças dar continuidade a esse trabalho, João Silvestre, porque quando eu falo Rio Araguaia, é toda a região do Araguaia. Nós tivemos na cidade de Aruanã, vamos visitar agora, mas com todo o material didático, com adesivos, com informativos, com caixas de papelões recicladas, onde nós estamos colocando os acampamentos. E o interessante é que as pessoas estão se envolvendo. As crianças estão dando o exemplo, principalmente aos seus pais, o como é importante a preservação, a conscientização ambiental. Eu vou fazer uma pergunta também. As pessoas que vão lá na região do Araguaia, ou seja, porque o Araguaia ele é extenso, né? Ou seja, são várias cidades ali que são beneficiadas com o turismo. Essas pessoas, elas respeitam o meio ambiente ou ainda estão desrespeitando? Pode ser sincero. O que está ocorrendo muito lá, Ulisses, que eu pude presenciar de perto, infelizmente, é os próprios índios. Infelizmente, existe ali hoje uma aberração, existe uma indignação do poder público. Quer dizer, os nativos porque como ele é o patrimônio da União, é considerado, e hoje é acompanhado pela Polícia Federal que fiscaliza, inclusive nós vamos estar depois fazendo uma denúncia documentada, porque os índios estão realmente, em vez de dar um exemplo naquela localidade, não quero generalizar, não, eles estão jogando redes e pescando, momento que não se pode pescar, porque existe o momento da osvada, pescando de forma exagerada,
e vendendo, utilizando Tem como foto, venda. tem algum registro sobre Tem isso? fotos, tem Porque documentados. é considerado como Então, pesca quer dizer, então, como que é de pra predatória, sobrevivência, né? No Eles caso estão deles. lá. pescando de forma predatória. Não pode, é proibido por lei. E os índios, naquela região ali, tá dando um mau exemplo, né? Os turistas, os próprios gestores da cidade de Aruanã ali, estão horrorizados da forma que está sendo conduzido. Então, não quero generalizar, mas nós precisamos fazer um trabalho ali para reverter essa situação. Leandro, e com relação àqueles loteamentos ali, parece que o Rio Araguaia já está praticamente loteado, né? As margens do Rio Araguaia ali, em algumas partes. Existe o seguinte, o problema maior ali, não vejo nem que é o loteamento, porque ali, principalmente a gestão de Aruanã que a gente está acompanhando de perto e outras cidades, elas têm se preocupado muito na questão de aplicar a lei, mas a questão do esgoto. Hoje existe o esgoto que às vezes cai no céu aberto, junto ao Rio Araguaia, Ulisses. Isso também é outro problema seríssimo, é um problema de saneamento e as prefeituras... Mas é verdade isso mesmo? Ou seja, tem esgoto a céu aberto no Rio Araguaia e as pessoas tomando banho, aquela coisa? Existe algumas localizações do Rio Araguaia, absurdo. né? Da própria cidade ali. Não vou dizer a cidade de Aruanã, porque ali... Não, fala assim, eles aquelas cidades ali, as margens nas do Araguaia. margens próximas ali acontece de, às vezes, a própria indústria jogar no Rio Araguaia. Nós estamos fazendo um mapeamento da situação. Existe sim, Ulisses. É preciso, então, investir nessa Mas, área eu o estou muito mais rápido satisfeito. Nós possível. tivemos né? lá Porque já 2 finais de semana, tem pessoas lá nesse momento. Porque a ONG ela conta com voluntariado. São pessoas que estão dispostas a defender o meio ambiente. E vocês o têm Rio recursos para fazer essa fiscalização? Nós não temos recurso específico, né? Temos apoio. São empresários que ajudam a gente. E se não fossem os parceiros que ajudassem a colaborar com as camisetas, com essas caixas de papelão reciclado, que eu me refiro a Jaipel, que é um parceiro nosso, o Cine de Goiânia, que é um outro parceiro que cedeu a hospedagem, a Prefeitura Municipal de Aruanã, através do prefeito, cedeu alimentação para esses voluntários. Ou seja, então existem vários parceiros, João Silvestre, que contribuem para que essas ações sejam ações fortemente prevalecidas ali dentro do contexto que envolve uma logística. Certo. Mas o Rio Araguaia, as pessoas que frequentam, a maioria das pessoas que vão para o Rio Araguaia, são pessoas apaixonadas pela natureza e a maioria colabora, não é, Leandro? A maioria tem colaborado, igual você falou. Existe em todos os setores, em toda a atividade humana, existe uma parte que não tem a conscientização. E esse é que complica toda a situação. Interessante, nós fizemos um jingle também, o João Silvestre, interessante, e nós estamos soltando esse jingle lá para a população, está tendo shows na cidade, que ela fala o seguinte: paz na praia, paz na mata, paz na estrada, ou seja, então a pessoa que não conhece ainda o Rio Araguaia, né, que venha ter a oportunidade de conhecer, porque é um momento maravilhoso do homem com a natureza, né? É verdade. E para ir lá para o Rio Araguaia ficou melhor agora, eu vi aquela rodovia ali, na região de Goiás para lá, veio um tapetão, né? Ficou muito bem, reformou toda, né? Tá. De segurança e tranquila, estrada bem sinalizada, 1000%. Sem problema. Outros anos aí era mais complicada a situação do Rio Araguaia. Agora, Leandro, nesse trabalho que vocês fazem, agora é Rio Araguaia, época de Rio Araguaia, mas fora o Rio Araguaia, onde mais vocês atuam? A ONG Mais Ação hoje ela é sediada na Avenida Anguera, em frente ao Jockey Club, e nós temos hoje um trabalho permanente também de reflorestamento em áreas degradadas, principalmente em Goiânia e a Grande Goiânia, onde tem uma área que é degradada. A gente tem parceria com alguns viveiros, são parceiros, a gente pega essas mudas, vamos nesses lugares, fazemos o replantio, o plantio, e onde existe crimes ambientais a gente denunciamos. Na DEMA, Dr. Luziano, que é um grande parceiro da ONG Mais Ação, Ministério Público do Meio Ambiente, a gente denunciamos, ou seja, então a ONG Mais Ação ela se faz presente na sociedade para colaborar cada vez mais. Vocês que vão atrás, vamos dizer assim, vocês é que elegem o problema, ou seja, selecionam o problema, ou alguém, vamos dizer assim, um voluntário, esse fiscal verde aí, ele pode denunciar através da ONG e a ONG tomar uma providência? Existem duas formas. Se pode, qual que é o telefone? Existem duas formas de atuar. Isso foi até importante suas palavras. O fiscal verde é o voluntário direto que já tem essa consciência direta e o canal direto com a ONG. E a outra que é a própria ONG, ela tem um trabalho permanente de estar acompanhando aonde que está tendo os problemas e buscar solucionar em prol da sociedade. E o telefone de contato é 3095-1272. 3095-1272. E você que é um telespectador quiser ser um voluntário também da ONG, é só nos ligar, nos procurar, acessar o site da ONG Mais Ação e ser um parceiro, ser um voluntário.
e contribuir nas ações sociais e ambientais do Estado de Goiás. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o Leandro Sena, ele é fundador da ONG Mais Ação, essa ONG que tem feito um trabalho muito bom no Estado de Goiás, como você pode ver aí através das palavras do Leandro Sena, e a gente torce para que a conscientização das pessoas cada dia aumenta, porque o planeta cada dia está sofrendo mais. Nós estamos passando por muitos problemas, a população já está tendo muito problema, irregularidade nos climas, né? Essa falta de verde que nós já estamos tendo, a água que é um problema seríssimo, um problema sério que tem que ser educada a população no uso da água, enfim, uma série de ações que precisam ser realizadas pelos governantes e também para o povo. Portanto, a ONG Mais Ação está aí fazendo a parte dela. Você pode denunciar através do 3095-1272. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós estaremos conversando mais com o Leandro Sena e vamos falar sobre a pesquisa eleitoral para o Senado da República. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós falávamos sobre a pesquisa eleitoral que foi divulgada neste final de semana. Surpresas acontecem, né? E alguma coisa chega a surpreender. Nós que somos da imprensa há muito tempo, estamos acostumados a militar na política, o Leandro Sena, que já foi deputado estadual, o vereador, hoje é um dos fundadores da ONG Mais Ação. Tem umas coisas que eu queria entender, né? Por exemplo, na eleição para o Senado, para senadora espontânea. Em primeiro lugar, o Antônio Gomides, prefeito de Anápolis, com 4,4%. Em segundo lugar, Sandro Mabel, 3,9%. Também em segundo lugar, Marcondes Perillo com 3,9%, aí vem o Maguito com 2,5% e o Demóstenes Torres com 0,6% na espontânea, ganhando de Lúcia Vânia, do José Gomes da Rocha, do professor Alcides, do Adib Elias, do Pedro Wilson, do Íris Rezende Machado, do Daniel Vieira. Por que o povo lembrou de Demóstenes Torres? Vai o seu ponto de vista, Ulisses. Demóstenes Torres realizou uma ótima, vamos dizer assim, um ótimo mandato enquanto esteve senador, ou seja, teve o seu nome popularizado para todos os cantos, inclusive era virtual candidato ao governo do Estado, não é? Bom, pode ter esse aspecto aí. Outro aspecto também pode ser que haja um voto de protesto também. O eleitor falou assim, do jeito que está aí, eu vou votar de novo no Demóstenes, aquela coisa toda, ou seja, e elencou o nome dele. Uma outra terceira, por exemplo, assim, vamos dizer que eu observo também, pode ser que pessoas que votaram no Demóstenes Torres há bastante tempo, ou às vezes até votaram várias vezes, não assimilaram bem as denúncias contra ele, não é? Ou seja, então viu que ele estava no olho do furacão, aquela coisa toda assim, e às vezes passaram despercebido em relação à mídia também, não é? Não entronizaram tanto assim no tema e acabaram citando o nome dele como candidato ao Senado aí. Pois é, que eu me senti assim com surpresa, porque o Íris Rezende Machado está na mídia, né? Um homem bem falado, sai com 0,2%. Bem embaixo, né? Bem embaixo, o Demóstenes 0,6%, lembraram do Demóstenes. Vilmar Rocha, na espontânea, 0,1%. Dona Iris, 0,1%. Cláudio Meireles, Pantaleão, Jean, Jovair Arantes, Daniel Vilela, Íris Rezende, tudo abaixo de 0,5%, né? Que esse 0,6% aí, se brincar, deve ter sido uma ou duas pessoas que citou, né? Não, é um pouco mais, né? Porque foram 800 e poucos eleitores, 800. Né? 10% da 80, é mais ou menos 8, 10 eleitores aí por aí. Agora, a verdade da política que nós estamos vivendo, um momento em que a população, ela está cobrando, Leandro Sena e Ulisses Aécio, senhoras e senhores telespectadores, todas as manifestações, o povo foi às ruas cobrando o quê? Saúde, segurança, transporte mais digno, educação, né? Isso aí foi o básico. E é o que os políticos mais prometeram. E não fizeram praticamente nada. Todo mundo resolvia o problema da educação, da saúde, todos os candidatos tinham a solução para os problemas, e é exatamente o que a população está cobrando. A população não está cobrando, na minha opinião, Leandro, eu quero até ouvir a opinião de vocês, a população não está cobrando nada demais.
não estão cobrando nada exagerado. É aquilo que realmente os políticos prometem todas as vezes que se candidatam. Concorda comigo, Leandro Sena? Primeiro você. Eu concordo, e começando pelo Congresso Nacional. João Silvestre, Ulisses A.S. Quantas vezes no Congresso Nacional se arrastava alguns projetos e demorava às vezes anos, às vezes 10 anos, 5 anos, e agora quando o povo vai à praça, vai às ruas e protesta e manifesta, e essa pressão popular que é tão importante para a população brasileira, principalmente para a classe política, você vê lá a questão de um mês, em uma semana se muda e se transforma os projetos da forma que quer, Ulisses. Então você percebe realmente que existia muitas vezes uma enganação, uma farsa, eu diria assim, na verdade uma cortina de fumaça junto à população. Então isso é um basta, e com certeza cada vez mais vai ter mudanças rápidas e de imediatas que possa atender dentro da possibilidade real, né, aquilo que é factível para atender os interesses maiores da população, que tanto espera da saúde, da segurança pública, da questão ambiental. Agora uma coisa interessante que você colocou aí é que parece que há uma disparidade, assim, há assim inverso, assim, ó, cada um para um lado, ou seja, o povo pedindo de um jeito e os políticos querendo colocar do outro jeito. Veja só, a população ela não aguenta mais essa insegurança urbana que tem, insegurança rural. Para você ter uma ideia, hoje as fazendas, as chácaras são praticamente vítimas da violência, né? Ou seja, o bandido migra para o campo, para o meio rural, assalta pequenos chacareiros, fazendeiros, ou seja, a maior barbarização é da violência. A cidade está hoje vítima, assim, está refém da violência e não se faz nada. Há uma discussão intensa, inclusive, o próprio Diário da Manhã fez uma pesquisa, a pesquisa do Grupom, mostrando que mais de 90%, 92%, quase 93% da população é favorável à redução da maioridade penal. Ou seja, por quê? Porque não aguenta mais essa violência. Hoje a bandidagem, a criminalidade está usando o jovem, as crianças, para praticarem os crimes. Por quê? Porque existe uma certa impunidade. Ou seja, uma criança, um adolescente hoje que comete uma violência, ele fica apenas 3 anos preso, né? Então, veja bem, isso foi clamado pela população para que haja uma mudança nesse aspecto. E parece que o Congresso Nacional, os políticos nossos, não veem essa necessidade. O transporte coletivo foi a única coisa que realmente, de fato, fez, porque esses protestos surgiram, assim, a origem deles, o estupim de fato foi esse, porque houve uma organização do movimento Passe Livre, ou seja, então houve a redução das tarifas de ônibus. Agora, pelo que parece, ou seja, o povo não quer essa reforma política do jeito que quer, do jeito que está sendo empurrada pelo governo federal. Ou seja, o político parece que ele não está ouvindo o clamor do povo, né, o verdadeiro clamor. Então eu acho que é necessário o seguinte, que haja uma sintonia, parece que havendo um eco em relação ao que o povo está pedindo e o que o Congresso Nacional e os políticos querem fazer. Você falou uma coisa interessante, que eu acho que a reforma política ela não vai sair para essa geração. Só se pode fazer uma reforma política se planejar ela para daqui 12 anos, daqui a 3 mandatos. Porque, olha, nós temos uma Constituição menina de 88 e todos os dias faz uma PEC, né? Que é um projeto de emenda à Constituição. Ela está sendo emendada, já virou uma coxa de retalho. Quer dizer, quase todas para consertar ou para fazer alguma coisa do jogo do interesse. Agora, Ulisses A.S., Leandro Sena, amigo telespectador. O grande problema da falta de segurança para o ser humano é o próprio ser humano. Quem mata é o ser humano, quem rouba é o ser humano, quem estupra é o ser humano, né? Toda a maldade que existe em cima da terra é em cima do ser humano. Se não houver, se não tiver uma punição para o ser humano, nós vamos ficar com essa insegurança. Porque eu não vejo ninguém ser comido por um leão, não vejo ninguém ser pego por uma cobra, não vejo um jacaré pegar ninguém. Eu só vejo o ser humano massacrando o próprio ser humano. E isso só com leis rígidas para poder punir. Porque enquanto nós tivermos essa lei que protege, que ajuda, que tira, que solta, né, os nossos predadores humanos, não vai acontecer nada. Porque, na verdade, né, isso é desumano. O que mata? Está aí na cara, né?
Agora, aquela coisa quem que você está falou roubando é humano, não adianta. Mas precisa de rigor, João. Precisa ter rigor. Leandro, telespectador. Porque, veja bem, não adianta. A polícia é aquele velho argumento. Eu ouço isso todos os dias. Infelizmente, eu ouço todos os dias e vejo amigos meus, ou seja, pessoas próximas serem vítimas da violência. É aquela coisa. A polícia prende, aí a justiça vai e solta. Ou seja, há uma grande disparidade entre quem prende e quem solta, porque cumpre a legislação. Infelizmente, isso é ruim para o país. É verdade. E essa sensação de impunidade, Ulisses, foi tão importante você ter colocado a situação, porque essa sensação de impunidade é necessária com mudança de imediato, porque se não acontecer, cada vez mais vai aumentando a impunidade e quantas vítimas estão aí, às vezes, à mercê dessa marginalidade que está achando aí, como se diz, ela rouba hoje, ela mata, ela estupra e amanhã está nas ruas solta, tranquila. Nas ruas. Gente, eu quero fazer só um registro aqui, Ulisses A.S. É um registro em forma de denúncia. Uma moça morreu ontem, parece que foi enterrada hoje, por uma linha de cerol, né? Uma linha de cerol. A lei, já existe uma lei que proíbe o uso dessa linha de cerol aqui em Goiânia. Eu moro no setor Gentil Meireles, tem dia da semana, à tarde, que você conta lá 50, 60 pipas. E são soltas por adultos, por homens, não é por criança não. E todas com cerol. Todas caem na minha porta com cerol e nada tem sido feito para inibir essa barbárie que é esse cerol e matando gente. Matou a moça, a polícia foi, a guarda municipal foi à rua, prendeu não sei quantas. E parece que a suspeita quem estava soltando a pipa era um adulto, hein? Então, não, mas é adulto que solta, criancinha não dá conta de soltar pipa, não. Aí, ó, tá o pai está junto. Quando ele é pequenininho, o pai está junto. Quando ele é maior, que o pai não está junto. A maioria são adultos. Então, infelizmente, nós perdemos mais uma jovem bonita, uma jovem cheia de futuro aí, né? Um futuro pela frente. Tinha acabado de casar, ia completar a semana que vem 4 meses de casamento. Precisa ser feita alguma coisa. Precisa realmente fiscalizar. É preciso que esse pessoal faz uma visitinha lá no Gentil Meireles, naquela região do morro. A própria televisão que deu a notícia mostrou os pontos onde tem mais pipa com cerol. Se a prefeitura, a guarda municipal, a polícia não tomar providência, mais vítimas vão acontecer. Só uma ideinha, é o que se faça um pipódromo em Goiânia, ou seja, é fácil você fazer isso. Verdade. Né? Um pipódromo, ou seja, lá pode se soltar, os pais levam a criança lá, tudo com toda garantia. Agora, proibir soltar pipa nas ruas de Goiânia, ou seja, em todos os bairros. Não dá mais. Leandro Sena, foi bom recebê-lo aqui. João Silvestre, muito obrigado por essa oportunidade. O meu amigo Ulisses A.S. Fico muito feliz de estar podendo aqui falar do nosso trabalho, dos nossos projetos, e a ONG Mais Ação está à disposição da sociedade. Muito obrigado. Certo. Obrigado você também, Ulisses. Um abraço para você, João Silvestre, um abraço para o Leandro Sena e um abraço também para o Jorginho Marques e para o Yuri Brandão, né, que são, assim, telespectadores assíduos do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, e hoje é dia do homem, né? Obrigado pela parte que me toca. Que nos toca. Uma boa noite para você e até a próxima segunda-feira com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.